Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem abrir a Bíblia, Mateus, mesmo capítulo que já foi lido. Mateus capítulo 13. Vamos ler agora o versículo 18 ao 23. Mateus capítulo 13, versículo 18 ao 23. Que diz assim: Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, e outro 60, e outro 30. Amém? Irmãos, podem tomar assim? Glória a Deus, os gratos, uma vez mais, pela oportunidade. Irmãos, parábola do semeador é uma parábola muito conhecida, muito utilizada, muito mencionada, e até mesmo nós ouvimos com certa frequência pregações acerca dela. E, na maioria das vezes, ela é trazida no contexto evangelístico. Ela é interpretada como que o semeador, na imagem de um homem que está a pregar o Evangelho, e ele está semeando a semente. Então, toda a parábola é aplicada exatamente nisso, nas pessoas que ouvem o Evangelho quando é ministrado. E geralmente ela fica escrita então ao contexto evangelístico, como se de fato se tratasse apenas deste assunto. A aplicação pode ser feita apenas deste modo. Hoje nós queremos, eu proponho, nós fazemos uma abordagem um pouquinho diferente dessa parábola. Nós vamos aplicá-la numa outra realidade, e essa aplicação ela não é minha. Alguns comentaristas, alguns estudiosos trazem essa versão alternativa da interpretação da parábola do semeador, e é o que nós vamos fazer hoje, trazendo então não para o quesito das pessoas que estão lá fora, que recebem panfletos, que ouvem convites, que são evangelizadas em culto ao ar livre ou coisas assim, ou até mesmo pessoas que vêm visitar as igrejas. Não. Hoje nós vamos trabalhar esta parábola para o contexto das pessoas que são cristãs. Nós vamos analisar esse texto com base em tipos de pessoas que frequentam igrejas, que são cristãos até mesmo batizados, que têm uma frequência regular. E o que nós vamos analisar então é o efeito da palavra, o que está acontecendo com a palavra que nós estamos recebendo, culto após culto, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Será que a palavra que é semeada em cada nova pregação, ela está encontrando um terreno fértil nos nossos corações e está de fato frutificando? Ou algumas coisas estão acontecendo e estão impedindo que ela frutifique? É isso que nós vamos analisar nesta noite. A parábola, a expressão parábola, é um recurso muito utilizado pelos judeus, não somente por Cristo, que é ensinar coisas, lições morais ou lições espirituais através de paralelo com coisas cotidianas, coisas comuns que acontecem no dia a dia.
E é justamente isso que Jesus inicia o seu ministério. Suas primeiras mensagens, seus primeiros ensinos são baseados em parábolas, né? Ou são feitos através de parábolas. E quando nós lemos Mateus capítulo 3, nós já vemos uma discussão acerca da complexidade. Embora o exemplo seja simples, de fácil compreensão, a interpretação não necessariamente. E é uma forma, talvez indireta, de Cristo já fazer uma certa triagem nos seus ouvintes. É uma forma de ver se de fato as pessoas que estão ouvindo, elas estão interessadas em saber o que ele está ensinando, ou se não faz muita diferença e muitas das pessoas de fato chega um ponto em que Cristo diz: olha, vocês me seguem, muitos de vocês me seguem, não é nem pelo que eu estou dizendo, mas é pelos milagres, é pelo alimento, é porque eu estou dando para vocês. Então Cristo teve essa dificuldade, né? essa questão das pessoas nem todas estarem realmente interessadas, sem falar de algumas que já estavam com o coração fechado e para eles em especial ia ficar obscuro aos seus olhos, não ia ser revelado o que Cristo estava falando. E se você ler o capítulo 3, você entende, ele fala exatamente disso. Tem olhos, mas não vê, ouvidos, mas não ouvem, né? Embora seja muito claro, nítido, não consegue ultrapassar isso, né? Não consegue ir adiante. Então a palavra parábola, ela vem do grego parábole, que em sua etimologia significa comparação, colocar as coisas lado a lado, ou fazer um paralelo. Então podemos definir uma parábola bíblica como sendo uma narração simples e objetiva, e a finalidade das parábolas bíblicas então é ensinar algo, uma verdade moral ou uma verdade espiritual. O contexto, meus queridos, é muito claro, né? Cristo está então, ele sai para dar os seus ensinamentos, a multidão cerca, ele sobe então numa embarcação, se afasta um pouquinho para ter uma abrangência maior. Muitos comentaristas dizem que quando ele cita a parábola do semeador, no contexto da região em que ele estava, é como se ele visse ao longe exatamente isso acontecendo. Período do plantio, ele olha então a figura daqueles homens que trabalham, ou ele olha para a plantação, e ainda mesmo que não estivesse acontecendo ali, para ele usar o exemplo imediato, as pessoas bem sabiam o que era, né? O ofício, né? O trabalho da produção, porque afinal de contas a forma de subsistência na época era mais ou menos isso: você plantava, você pescava, né? Não tinha muitos artifícios, muita engenharia em outras coisas, em outros ofícios. Era uma coisa simples. Então o ato de plantar, de semear, era muito comum àquele povo. E ele usa então a imagem. Ele vai iniciando dizendo: olha, um semeador saiu a semear. Quem conhece a lida de campo, a lida de trabalhar, plantar, colher, sabe que semear não é uma profissão isolada. Não tinha uma classe de operários que eram responsáveis por semeadura. Não. Semear nada mais é do que uma fase de tantas outras dos ofícios de quem trabalha. Né? Tinha que preparar a terra, tinha que fazer um monte de coisa, né? Até poder colher os frutos do seu trabalho. E a semeadura era apenas uma dessas etapas. E é justamente essa, então, que Jesus usa para ilustrar verdades espirituais. Então ele fala que o semeador saiu a semear. Ele sai então para executar o seu ofício, né? Com muito empenho, afinco e dedicação. Então ele faz algo porque de fato, a subsistência depende disso. Então o semeador tem que entender das coisas, ele tem que fazer da forma correta. As sementes também são escolhidas de excelente qualidade, grãos devidamente selecionados, com alto grau de produtividade, porque quem trabalha, até hoje, quem trabalha na agricultura, embora hoje tenha tecnologia, eles conseguem fazer coisas inimagináveis, mas mesmo assim, a maioria deles está tão somente dependente da ação correta da natureza. Qualquer intempérie pode comprometer absolutamente a colheita. Então naquele tempo era tudo muito remoto, tudo muito precário, não tinha muitas alternativas, não tinha muito conhecimento, eles apenas faziam o que eles sabiam que dava certo: preparar a terra,
lança a semente, e se Deus quiser, o coração mantinha a fé em Deus, Ele nos vai dar uma boa colheita. Era esse o ofício. Só que, na ilustração dessa parábola, e é algo que acontecia também com muita naturalidade, nós temos 4 tipos de terreno, onde essas sementes acabam caindo. Um detalhe importante é que a Bíblia vai dizer que elas caem na beira do caminho, caem entre as pedras, caem entre espinhos e caem na boa terra. Nós sabemos que o objetivo do semeador não era desperdiçar sua semente. O objetivo do semeador era, afinal de contas, eu acredito que naquela época você não tinha lá muitas condições de ter tantos grãos assim, para sair jogando à vontade, assim, e a maioria deles não produzia fruto. Era muito importante que se fizesse corretamente, com cuidado, com muita dedicação. Mas, mesmo assim, no ato descrito por Cristo, era a atitude do semeador, pegar as sementes e lançar. Era isso que ele fazia, ele lançava. E na descrição de Cristo, algo que era comum, algumas acabaram caindo, então, primeiro na beira do caminho, depois entre pedregais, depois entre os espinhos, e uma outra quantidade, essa sim, altamente produtiva, caiu em terra fértil. Primeiro ponto, então, sementes caídas pelo caminho. No versículo 4 de Mateus 13, na descrição da parábola, Jesus vai dizer: e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram. Na explicação da parábola, no versículo 19, ele vai dizer: ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O caminho consistia do local por onde pessoas e animais transitavam. O solo acabava ficando compactado e duro. As sementes ficavam expostas e eram facilmente visualizadas pelas aves que rapidamente as comiam. As sementes não ficavam nem o mínimo de tempo necessário para germinar, sendo antes disso arrebatada pelas aves. Na explicação, Cristo informa-nos que as aves representam o maligno e que a palavra fora semeada nos corações. A síntese aqui é que a palavra cai no coração, porém é rapidamente arrancada pelo maligno. Isto significa que este coração ele está vulnerável à ação do maligno. Um coração ao qual o inimigo tem acesso irrestrito, sem resistência, sem impedimentos. Ele entra e arrebata a palavra antes que ela possa exercer qualquer influência, gerar qualquer mudança. E lembra que nós falamos que nós vamos interpretar ou aplicar essa palavra como tipos de cristãos, tipos de pessoas que frequentam os cultos e ouvem a palavra, culto após culto. Deus sempre envia os seus semeadores. Os pregadores não são nada mais do que isso. E a semente que Deus dá, cada uma com o seu propósito. Quantas vezes é semeado sementes para gerar santificação na igreja? Quantas vezes são semeadas sementes que é para gerar afastamento do pecado? Quantas vezes é semeado na igreja sementes que é para gerar uma vida mais profunda, espiritualmente falando, uma comunhão mais íntima, não superficial. Mas muitas pessoas permanecem culto após culto, culto após culto, do mesmo jeito. Parece que essa palavra ela nunca consegue gerar os objetivos para a qual ela foi enviada por Deus. E a primeira classe de pessoas que acabam tendo esses resultados é justamente por esse motivo. O inimigo arrebata a palavra. Eu só consigo, irmãos, identificar uma classe de cristãos que possa estar nessa condição: os crentes mundanos e carnais, cujos corações permanecem endurecidos pelas podridões deste mundo e que se deleitam com tudo que é produzido por Satanás.
E o que de fato as pessoas dessa classe têm consumido atualmente? Filmes, seriados, músicas, vídeos, postagens, sites, Instagram, Facebook, YouTube e tudo mais. São cristãos que, embora estejam na igreja, eles são tão mundanos quanto se pode ser. E somente pessoas assim o inimigo consegue entrar no coração e arrebatar a palavra. Porque um cristão verdadeiramente espiritual, o inimigo não tem esse poder. A Bíblia diz que o inimigo não toca, que quando nós resistimos sendo espirituais, ele foge de nós. Portanto, a única classe de pessoas que eu vejo que é possível o inimigo entrar no coração e arrancar a palavra são os cristãos mundanos. Irmãos, o que está acontecendo atualmente? Nós estamos passando por um tempo que quem tem um pouco de conhecimento histórico fica abismado. Por quê, irmãos? Porque hoje, para grande parte dos cristãos, dessas igrejas que tem ainda, coisas que eram abomináveis para homens de pouco tempo atrás, inadmissíveis, inaceitáveis, homens cheios do Espírito Santo que se levantaram muitas vezes quando estavam em vida, pregando contra, asseverando, não assistam, não consumam. Eu não estou falando de uso e costume, eu estou falando de podridão produzida por Satanás. As pessoas estão consumindo atualmente como se não tivesse problema algum. Literalmente, como se criasse a forma, degustar da podridão do mundo de forma moderada. Eles assistem filmes podres em relação àquilo que Deus pode falar sobre o que é moral, o que é ético, mas mantém uma pose de que não, mas isso não me afeta. Não está acontecendo nada. Literalmente não está acontecendo nada. Você está passando dia após dia e você permanece no mesmo estado. A palavra não tem como exercer nenhuma influência no seu coração. É isso que está acontecendo nessas novas gerações. Você falar sobre pecado hoje em dia, tudo parece que não faz mal. Não tem mais problema. Não tem. Não. Seriados da Netflix com nudez, com pornografia. Não. Tranquilo. Tranquilo. Mas e como nós vamos chegar diante de Deus nesse estado? Como essas pessoas acreditam que frequentar cultos, talvez dar o dízimo, suas ofertas, isso já está bom? Já está bom. Eu posso viver da mesma forma, mudando como deve ser. Mas Deus me aceita assim. Deus está achando que está tudo certo. Não tem problema. Se você estudar um pouco, você vai saber. O chamado crente carnal, que Paulo descreve lá em Corinto, em outras palavras, é o crente não salvo. Só isso. É o crente não salvo, não regenerado, que não nasceu de novo. Ele permanece na mesma podridão como qualquer outra pessoa que nunca ouviu o Evangelho, que não faz a mínima ideia do que é a vida cristã. Marcos 13:27 vai dizer assim: ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa se primeiro não maniatar o valente, e então roubará a sua casa. Se o diabo tem acesso aos nossos corações, de modo que arranca a semente da palavra que é semeada em todos os cultos, é porque nós já fomos derrotados. Nós já estamos derrotados. Nós não representamos resistência nenhuma diante dele. Isso é pelas nossas atitudes. Pelas nossas atitudes, por aquilo que nós consumimos. Segundo ponto, sementes caídas entre pedregais.
Versículo 5: e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, logo nasceu porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se porque não tinha raiz. Versículo 20: o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A síntese aqui é sobre outra classe de pessoas, não é o mundano, mas é os cristãos que têm uma fé superficial, sem raízes profundas, sem um alicerce bem construído, sem solidez, sem estrutura, incapaz de resistir às intempéries, porque é o sol que queima a planta, porque não tem raiz. Podemos identificar neste caso os cristãos que ouvem a palavra, mas não praticam. Lucas 6, 47, 49. Qualquer que ouve a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. O exemplo é o mesmo, né? A aplicação é a mesma, o exemplo é diferente, mas é a mesma coisa que Cristo está dizendo. Pessoas que ouvem, mas não praticam aquilo que ouvem. Pessoas que ouvem dia após dia, a mensagem chega até o seu coração, e elas recebem com alegria, com entusiasmo, com expectativa, com boa vontade, de prontidão. Elas aceitam, elas reconhecem, elas concordam, mas elas não põem em prática. Irmãos, não adianta no culto glorificar pela palavra se você não pratica. Não adianta derramar lágrimas pela palavra se você não praticar. Não adianta falar línguas estranhas e ser renovado pela palavra se você não praticar. Quando a angústia, as dores, as tribulações, as aflições, as provações chegarem, a fé superficial não vai resistir. É isso que Jesus deixa claro. E não tem exceção, é assim que é. A fé que é rasa, superficial, que ela não vem de uma prática diária, disciplinada. O exemplo que nós lemos ali, né? Aquele que ouve e praticou, o que ele fez? Ele cavou bem fundo. Ele se esforçou, ele teve diligência, é uma disciplina, uma pessoa que diz, não, eu ouvi sobre isso, eu tenho que pesquisar mais, eu tenho que ver aquilo que Deus exige de mim em relação àquilo que estão ouvindo, em relação à pregação que foi pregada hoje, o que Deus falou comigo, o que Ele espera que eu faça. Pois bem, vamos lá, vamos colocar a mão na massa. Se Ele está dizendo, não peques mais, abandone o pecado, você tem que dizer, ei, eu ainda tenho esse pecado de estimação, mas o Senhor tem falado, a semente chegou no meu coração, eu não posso mais continuar desse jeito, tem que ser resolvido. Isso é uma fé que tem raízes, e a raiz ela vai aumentando conforme o tempo vai passando, portanto é diligência constante. Mas irmãos, nós saímos do culto nem lembrando do que foi pregado. Não lembramos. E achamos que a aplicação, a transformação, né, o efeito da palavra é uma coisa que é o Espírito Santo quem vai fazer. Eu não tenho nada com isso, eu só tenho que ouvir e esperar que Ele faça. Isso não é verdade, irmãos. O que Tiago vai dizer? Tiago 1:22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Ah, que palavra abençoada que o pastor pegou. Irmão, foi uma palavra maravilhosa. Mas não pratica, falso discurso. É
Conversa. Que palavra boa, eu adoro ver o irmão pregar, é maravilhosa a pregação dele, mas eu não pratico. É falso discurso, é dizer que é bonito, é dizer que é glorioso, é dizer que é poderoso, é se alegrar, você recebe com alegria, mas não tem prática, não tem disciplina, não tem constância, não tem entrega, empenho no objetivo de dizer: o Senhor está me falando, Ele está falando comigo. Ora, se Deus está falando comigo, como que eu não vou ouvir? Como que eu não vou dizer: não, peraí, se o meu chefe me dá uma ordem, eu saio quebrando, tampando prateleira, e não sai no final do dia se eu não terminar de fazer, porque é meu chefe que pediu. E quantas vezes Deus tem falado: ei, meu filho, ouça o que eu tenho que fazer na tua vida, mude, pare com essas coisas, mude esse seu pensamento, essa sua vida espiritual que não existe. Ele está falando de nós. Deus falou. Já deu para pensar na responsabilidade da igreja em relação ao fato de que Deus, o Deus Criador, fala com eles? A gente não para pensar nisso, mas é isso que é a nossa realidade. Deus usa homens e fala conosco. E quando Deus fala, Ele sempre exige uma resposta nossa. O que você vai fazer com isso que Deus falou? O que nós estamos fazendo? Aleluia. Depois, irmãos, nós temos a semente entre espinhos. Vamos agilizar. E a outra caiu, versículo 7, a outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. A síntese aqui é sobre algo crescendo no coração que acaba sufocando a palavra. Algo igualmente enraizado no coração, ocupando o mesmo espaço, mas cujo crescimento acaba sendo maior do que o da palavra, impedindo o seu desenvolvimento, tirando a sua eficácia. Esta classe de pessoas são cristãos que não se entregaram completamente, ou que ainda estão presos às coisas dessa vida. Mateus 19:16 vai dizer: eis que, aproximando-se dele, um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Aqui, meus queridos, olha aqui, que coisa realmente interessante para nós analisarmos. O jovem, ele praticava a lei de Moisés, Ele poderia dizer que, olha, irrepreensível, todas essas coisas que são as exigências que a lei fazia, e de fato era o que Deus esperava que os judeus fizessem. Não tinha nada de errado com esse jovem, dedicado, todas essas coisas eu tenho feito, se os outros não fazem, não interessa, mas eu tenho me dedicado, eu tenho feito isso, Senhor. Será que falta mais alguma coisa? Aí Jesus vai dizer assim: falta. E está no teu coração o que está faltando. O seu relacionamento comigo está baseado em quê? Eu faço, contanto que mantenha minhas propriedades, mantenha a minha condição de vida, mantenha tudo que eu tenho adquirido. E não são poucas as propriedades, o texto diz isso. Mas Jesus disse: não, mas eu quero que você entregue isso para ele. Daí o que acontece? Ele vai embora.
Você vê alguém que está diante do próprio Senhor, a salvação, que o apóstolo disse: para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. E ele diz: infelizmente, aí eu não posso. Eu até aceito frequentar os cultos, eu até aceito, sim, participar da Santa Ceia, eu aceito fazer os ofícios da igreja, eu aceito, vou me dedicar a isso, ter uma vida moral irrepreensível, eu aceito, mas Senhor, tem uma parte aqui dentro, que essa aqui. Essa classe de pessoas, irmãos, são cristãos incapazes de se desprender das coisas dessa vida. E temos visto literalmente diante de nossos olhos um novo evangelho atualmente, que é o quê? O evangelho do bem-estar, da felicidade, do sucesso, da realização pessoal, da saúde emocional, dos bens de consumo, da busca pelo desenvolvimento físico, da vaidade, da luxuosidade. É o evangelho que tem feito muito sucesso atualmente. É um evangelho que existe e as pessoas creem nele justamente porque ele dá garantias, promessas, certezas de que tudo o que eles querem em relação às coisas dessa vida, Deus vai dar. Está assegurado. Eu costumo dizer uma mentira diabólica: condicionar fidelidade a bens materiais. Não, a Bíblia não diz isso. Nunca disse. Ele diz: olha, o que você necessitar, isso sim, eu não vou deixar faltar. Agora, é bem provável, se nós lemos todo o Novo Testamento, que uma fé genuína nesse mundo perdido, uma fé verdadeira, uma espiritualidade genuína, vai fazer com que nós andamos exatamente na contramão da sociedade que nós estamos vivendo. Essa sociedade do bens de consumo, a idolatria do bem-estar, porque vamos trabalhar a autoestima, você não pode se sentir triste, de cabeça baixa. Não, tudo de bom, tudo de bem, vamos lá. E os cristãos têm abraçado exatamente isso. E essas coisas têm se tornado espinhos no seu coração. E não adianta, a palavra não vai frutificar. Só vai frutificar essas mensagens distorcidas que são pregadas nessas igrejas, justamente para continuar incentivando ainda mais prosperidade. Aí distorce o texto bíblico, promessas que Deus jamais fez, para fazer com que as pessoas sejam pegas pela ganância. E não é somente de dinheiro, não é somente o bem-estar, o sucesso, a realização, a felicidade também é algo que, pela ótica humana, é incompatível com a fé cristã. A felicidade que se prega aí, a realização que se prega aí, não é compatível com a fé cristã. Portanto, conciliar as duas não dá certo. Agora, a Bíblia vai dizer que teve também uma quantidade de semente que caiu em terra boa. Caiu em terra boa. O que é a terra boa? Simples. É a terra em que o diabo não tem acesso para roubar, não tem pedregais e não tem espinhos. Essa é a terra boa. Agora, a ênfase da igreja não é pregar mais, porque não adianta, você pode largar quilos e quilos de semente no lugar errado, o resultado vai ser o mesmo. Não adianta, pode pregar, pode botar 24 horas de pregação para você vir em casa. Se você está na condição daqueles que estão à beira do caminho, ou entre os espinhos, ou entre os pedregais, não vai frutificar. Portanto, não tem que mudar o semeador, não tem que mudar a semente, tem que mudar o solo. E é isso que o Senhor está falando para a igreja atual, que realmente quer morar no céu. Analise. Analise. Você vê realmente na sua vida os frutos das mensagens que você tem ouvido? Você consegue perceber a frutificação? A mudança de temperamento, de comportamento, de atitude? Você está vendo isso? Você está vendo isso na prática, palpível? O fruto do Espírito Santo está nascendo, está sendo desenvolvido? Ou porque hoje em dia as pessoas, porque veem pessoas fracassadas que nunca conseguem vencer, acham que a sina do cristão é essa. Que a sina do cristão é
cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta. Nunca vai estar de pé. Nunca vai se livrar dos pecados, aqueles que estão enraizados no coração. E não, meus queridos. O que tem mudado é nós. A palavra é a mesma. O que mudou é nós. É o nosso coração que precisa ser mudado. É o nosso coração que precisa ser arrancado, apainado, né? Feito esforço da nossa parte para que a semente que o Senhor mandar encontre terra fértil. É nós, é da igreja. Vamos. Se nós não formos sinceros com a nossa fé, que esperança nós vamos ter? Se eu olhar para a minha vida e dizer, eu não sou aquilo que a Bíblia exige que eu seja, eu não sou aquilo que Cristo espera encontrar quando vier arrebatar a igreja, aonde está a minha esperança? Aonde está? O Senhor vai vir buscar um povo seu, zeloso e de boas obras, que a palavra frutifica, e os frutos são visíveis, aparentes, é notório, é perceptível, não somente diante de Deus, mas diante dos homens, diante da sociedade. O cristão verdadeiramente espiritual, ele marca o local que ele chega, não tem como não perceber. Mas o que nós somos hoje? Muitas igrejas são cópias de coisas mundanas. Os louvores, cópias de músicas, né? Pega uma música, bota uma letra cristã, né? Tudo, as pregações é coaching, né? Não prega a palavra, prega técnicas, né? De autoajuda, desenvolvimento, de incentivo, de superação, né? É o mundo dentro da igreja. Vamos colocar de pé, irmãos. Mas eu tenho uma notícia, irmãos. Uma notícia. Hoje a palavra foi semeada. Mais uma vez, a semente foi jogada com diligência, com esforço. O problema não está no semeador, o problema não está na semente, o problema está no solo em que ela está caindo. E se talvez você pensou assim, não, mas eu acho que eu estou me enquadrando numa dessas classes e não é no último, não é no solo fértil. Deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor é poderoso para mudar. Né? Isso que alguns comentaristas aqui dizem, a única parte que você não pode pegar um exemplo físico para aplicar, você tem que dizer que é uma coisa espiritual, é essa. Independente de qual seja o solo que tem aí no teu coração, o Senhor pode mudar, Ele pode arrancar, Ele pode fechar para que não entre mais o maligno, mas isso depende de nós também, né? Porque vamos analisar, né? É eu que tenho que ter vigilância no meu coração. Eu que tenho que mudar o que eu estou consumindo para que o diabo não tenha acesso. Segundo ponto, os predegais. É eu que tenho que me esforçar para aplicar o que eu estou ouvindo. Responsabilidade minha. Terceiro ponto, entre os espinhos. Essa parte eu digo que até talvez seja uma ação para o Espírito Santo. Porque enquanto o Espírito Santo não mudar a nossa forma como nós vemos a realidade, nós ainda vamos estar presos a coisas dessa vida. Agora, quando Deus abrir os nossos olhos para a eternidade, nada mais dessa vida vai nos atrair. Nós não vamos ser atraídos pelas ofertas do mundo e nós não sofreremos pelas perseguições do mundo. Então essa parte é a parte de Deus. Portanto, eu vou convidar você a orar nesse momento. E é você e Deus. E você vai falar com Deus. Mais uma vez, Deus não desperdiça a sua semente. Ele não está interessado em desperdiçar. Tudo que Ele quer, imagina, Cristo na terra. Tudo que Ele queria era salvar aquelas almas. Só que Ele não podia dizer, ó, eu vou te pegar, tu é salvo. É uma questão de aceitação, de interesse. Você tem que responder ao chamado. E é isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. O que nós estamos fazendo com a palavra? Eu não vou fazer convite. Tem alguém que não é cristão aqui? Tem alguém que não é cristão? Que não é cristão? Levanta a mão, por favor. Não? Todo mundo da igreja? Pessoas que não são cristãs. Bom, antes de finalizar, já estamos quase passando o tempo, eu só quero dizer uma coisa.
forma de Deus realmente entrar na vida de vocês, de uma forma que vocês não imaginam, e mudar completamente a vida de vocês, é entregando-se completamente a Ele. Porque aí Ele vai limpar o coração de vocês. E aí o coração de vocês estará pronto para receber a presença do Espírito Santo e a palavra que vocês ouvirem fazer efeito na vossa vida. Enquanto nós ainda ouvimos, mas nós não nos entregamos, ainda existe esse empecilho. Nós podemos passar a vida inteira visitando a igreja, recebendo oração, recebendo bênção, mas nós vamos continuar sempre da mesma forma. Porque para Deus entrar no nosso coração e transformar, nós precisamos nos entregar a Ele, de forma irrestrita. E como eu disse, hoje a palavra foi semeada. Se vocês quiserem aceitar a Cristo e realmente entregar-se a Ele, eu convido vocês a passar aqui na frente e nós vamos orar por vocês. Eu creio que talvez você já tenha um monte de igreja, mas o Cristo que eu sirvo, eu conheço. O Espírito Santo que eu sinto na minha vida, eu conheço. E vocês não sairão daqui da mesma forma. Se vocês querem, podem passar à frente. Aleluia. E os demais eu não vou convidar. Se vocês quiserem vir orar aqui na frente, falar com Deus, se a palavra falou contigo, ou você pode falar aí no seu lugar. Mas fale com Deus. Você sabe como você está diante dele. Fale com ele. Vamos orar?